Olá, sou a professora Márcia Fernandes, especialista em cursos preparatórios para concursos na área da educação, e hoje estou aqui para ajudar você a entender melhor e sair-se bem nas questões sobre a avaliação da professora doutora Jussara Hoffmann. Lembrando sempre que esse vídeo não tem a função de substituir a leitura do livro e que é apenas uma ferramenta para você, candidato ou candidata, passar no próximo concurso. Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. A professora Jussara Hoffmann escreve sobre avaliação, ela é doutora em avaliação, tem vários livros publicados, mas o que mais tem caído nos concursos é o livro Avaliação Mediadora. Lembrando que eu não pretendo aqui resumir o livro, apenas fornecer algumas ferramentas para que você entenda a obra da professora, possa resolver as questões das provas dos concursos e fica aí a dica para você ler toda a obra da professora Jussara Hoffmann, que inclui os livros A Avaliação, Mito e Desafio, Avaliar para Promover, Avaliação Mediadora, entre outros, e artigos que a professora tem na internet e que podem complementar o seu entendimento sobre a autora. Neste livro, a professora Jussara, ela defende a avaliação em uma perspectiva mediadora. Mas antes você precisa entender que esta professora, essa autora, parte de uma base construtivista, na qual ela analisa a importância da avaliação para o desenvolvimento do aluno. Ao defender a avaliação dialógica, é necessário que o público entenda, que as pessoas entendam que tipo de avaliação tem sido praticada na escola. Então, sobre isso, eu recomendo que vocês vejam também o vídeo que eu já postei aqui no meu canal do professor Lucchesi, que também trata desse assunto. Bom, complementando, então, nós sabemos, já disse no outro vídeo, que a avaliação numa perspectiva tradicional, que é como ela tem sido feita nas escolas, ela é considerada uma avaliação classificatória. Na avaliação classificatória, o objetivo é julgar. Então, nós podemos dizer que a avaliação classificatória, ela se constitui numa prática de julgamento de resultados alcançados pelo aluno, sendo que esses resultados são definidos a priori, pelo professor. Que tipo de resultado se espera do aluno? Que ele aprenda a memorizar, que ele só tire notas altas, que ele seja obediente, que ele seja passivo. Então, dá para vocês perceberem que há uma relação entre a forma como se avalia, como se é avaliado, e o desenvolvimento de um comportamento social que se espera que o aluno aprenda. Então, se a escola desenvolve uma avaliação classificatória na qual o aluno é premiado, se tem bom comportamento, essa escola está criando um cidadão passivo. E essa avaliação classificatória, ela legitima uma escola elitista, porque é uma escola que durante muitos anos só serviu para uma determinada classe social. Sim, as classes populares foram para as escolas, desde a década de 70, nós sabemos, foram ampliadas os números de vagas, porém a escola não se preparou para receber as classes populares. Então,
continuou a praticando uma avaliação classificatória dentro de um viés elitista, excludente, né? Que está alicerçada num capitalismo e que não considera o desenvolvimento do aluno numa perspectiva de totalidade. Então, a avaliação classificatória, ela basicamente ela é transmitir, verificar e registrar. Então, ela não se desenvolve, ela não ocorre numa perspectiva crítica e, por tabela, ela também não cria pessoas críticas, portanto, participativas de uma sociedade. Lembrando que o desenvolvimento da personalidade, ele desenvolve conjuntamente a criticidade e a criatividade. Então, são interligados e a avaliação, ela pode favorecer a subjetividade, a criatividade, o desenvolvimento pleno dos alunos, ao invés de formar pessoas passivas, obedientes, que só conhecem um determinado padrão. Os instrumentos de avaliação, na avaliação classificatória, são sempre vistos como atividades técnicas, né? Atividades técnicas e atividades neutras. E nós já falamos aqui em outro vídeo que a avaliação nunca é neutra, que a avaliação ela exige um posicionamento, que tipo de sociedade eu acredito, e exige um posicionamento enquanto educador, enquanto educadora, qual tipo de criança, de aluno, de homem, de sociedade para o qual eu estou trabalhando. Eu quero aproveitar e fazer um comentário. Outro dia surgiu uma dúvida aqui no meu canal, né, sobre a crise educacional, né? Então, só lembrando que nós temos historicamente uma crise educacional e não se justifica, portanto, as pessoas falarem: antigamente a escola era boa. Então, era boa para quem? A quem servia essa escola de antigamente? Será que a nossa escola ela serve para o povo brasileiro em sua maioria, ou ela serviu apenas para uma elite que se dirigia, que podia fazer faculdade, se tornar doutores e se tornar engenheiros, advogados, enquanto ao povo restou a ideia de uma escola como sendo um instrumento de tortura, a leitura e a escrita como sendo atividades mecânicas e muito difíceis. Então, quando se avalia a escola numa perspectiva tradicional, nós estamos nos referindo justamente a essa escola elitista, que serve ao capitalismo porque favorece apenas a competitividade, o individualismo, né? E não é essa a lógica que nós queremos numa escola para o povo, né? Uma escola para o povo tem que ser uma escola que atenda ao povo, os alunos, na sua maioria. Portanto, uma escola democrática, uma escola na qual o desenvolvimento das potencialidades das diferentes áreas sejam priorizados e não só apenas o desenvolvimento em português, por exemplo, ou em matemática, por exemplo. Nós queremos uma escola para o povo que veja a pessoa como ela é. Esse é um comentário meu, não é um comentário da autora, só acho importante esclarecer, porque eu tenho recebido perguntas assim: professora, o que é seu e o que é da autora? Ou então a pessoa pergunta assim: mas questiona como se eu estivesse falando uma coisa que a autora ou o autor falou. Então, nesses vídeos, eu procuro, assim, ser fiel ao autor, né? E eu vou esclarecer para vocês quando eu for fazer um comentário meu pessoal.
porque senão fica um vídeo só de leitura, né? E às vezes o entendimento não é o esperado. Após questionar, então, a avaliação classificatória, a professora Jussara Hoffmann propõe a avaliação numa perspectiva mediadora. Então, ela parte do princípio de que o sistema tradicional não garante um ensino de qualidade. A ação mediadora, ela é uma postura construtivista em educação, onde a relação é dialógica, é uma relação de troca, é uma relação de discussões, de provocações dos alunos, e isso vai possibilitando um entendimento progressivo entre professor e aluno, que é bem o contrário daquela transmissão, verificação e registro. A avaliação reflexiva, dialógica, é ela que vai poder transformar aquela realidade avaliada. Porque, embora o planejamento do professor seja uma prática importante, o processo de aprendizagem do aluno não obedece rigidamente os caminhos traçados a priori. Assim, na avaliação mediadora, o ensino não é centrado no professor, nas aulas frontais, pois cada participante do processo pode colaborar com a aprendizagem dos outros. A concepção de erro. O erro é visto dentro de uma perspectiva construtivista. O que é o erro dentro de uma perspectiva construtivista? Ele pode ser uma resposta incorreta, porém uma resposta incorreta que indica um progresso, que indica um avanço em relação a uma fase anterior do aprendizado, dizendo muito sobre a qualidade. Assim, nós podemos falar que a avaliação mediadora, ela favorece um movimento de superação do saber transmitido para a produção de um saber enriquecido, ok? E também podemos dizer que a avaliação, numa perspectiva mediadora, ela deve ser como uma ação provocativa do professor, desafiando o aluno a refletir sobre situações vividas, a formular, a reformular hipóteses, encaminhando-se em direção a esse saber enriquecido. A subjetividade inerente à elaboração e à correção das tarefas avaliativas é um elemento a se trabalhar positivamente. Para isso, um dos princípios da avaliação mediadora é a reflexão prospectiva, que é aquela que tem a intenção de planejar os próximos desafios ajustados a cada aluno e aos grupos, ok? Então, são princípios coerentes com uma ação avaliativa mediadora, oportunizar, por exemplo, aos alunos momentos de expressar as suas ideias, oportunizar discussão entre alunos a partir de situações desencadeadoras, realizar tarefas individuais e grupais, tarefas menores, tarefas sucessivas, levando o aluno a aprender por aproximações sucessivas, que é o que apregoa o construtivismo, por familiaridade, procurando entender sempre a resposta, as razões para as respostas apresentadas pelos os estudantes. Então, nesta perspectiva, a avaliação mediadora, ela deve acompanhar e favorecer a progressão continuada, né? É importante dizer que a professora Jussara Hoffmann, ela orienta, ela defende o ensino através de ciclos, porque considera que as pessoas não são iguais, que os nossos alunos têm ritmos de aprendizagens diferentes e que, portanto, a avaliação mediadora deve acompanhar e favorecer a progressão contínua do aluno através de etapas de mobilização, de experiência educativa e de expressão do conhecimento.
Para isso também a professora defende 3 princípios: o da investigação precoce, né, que é saber o que o aluno já sabe, o princípio da provisoriedade, pois o conhecimento é provisório, já que ele passa por fases, e o princípio da complementaridade, o que é preciso para que esse aluno possa continuar aprendendo. Nesse sentido, a autora defende também o trabalho em grupo, né, que é dentro de uma perspectiva construtivista também, porque no trabalho em grupo pode aparecer momentos nas quais as dificuldades individuais deixaram de ser observadas pelo professor. Então, assim, ao analisar o processo de avaliação na escola, concluindo, a professora Jussara Hoffmann, ela defende a avaliação mediadora e ela destaca, né, que é muito importante oportunizar aos alunos a discussão, situações desencadeadoras que vão favorecer a aprendizagem desse aluno. Isso porque a avaliação também é momento de aprender. Para complementar o seu entendimento, eu vou deixar aqui algumas questões, vou postar nesse vídeo algumas questões que caem nas provas, para vocês poderem também praticar um pouco, mas lembre-se sempre, o ideal é que você comece a estudar o quanto antes para a sua prova, não deixe para estudar de última hora, para que você tenha tempo de ler e entender a bibliografia solicitada, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal para ser notificados sempre quando eu posto algum outro vídeo. Deixem suas sugestões e comentários. E se puder, por favor, compartilhem esse canal ou este vídeo com seus colegas ou em grupos de pessoas que também estão estudando para o concurso. Então, vamos às questões comentadas. Questão 1. A avaliação mediadora favorece um movimento de superação do saber, transmitido a uma produção de saber enriquecido, ou seria a alternativa B, a supervalorização das informações transmitidas ao aluno e levá-lo a responder da forma como foi explicado na sala. A alternativa C, que o aluno não presente na aula cumpra as tarefas mesmo se não efetuar as leituras solicitadas. Alternativa D, que o aluno seja considerado como objeto de conhecimento. Aqui a alternativa correta da questão 1 é a letra A. A avaliação mediadora favorece um movimento de superação do saber transmitido a uma produção de saber enriquecido. Alternativa A, portanto. Questão 2. Acerca da avaliação mediadora, descrito por Jussara Hoffmann, é correto afirmar. Alternativa A. A avaliação deve ser como um controle permanente exercido sobre o aluno para que ele demonstre comportamentos definidos como ideais pelo professor? Alternativa B. Somente o sistema de avaliação tradicional e classificatório assegura o ensino de qualidade? Alternativa C. A manutenção das provas e notas é a garantia do sucesso do processo ensino-aprendizagem? Será que essas alternativas citadas estão de acordo com o pensamento da autora Jussara Hoffmann? Não, né? Então, questão 2, alternativa correta, a letra D. A avaliação deve ser como uma ação provocativa do professor, desafiando o aluno a refletir sobre as situações vividas, a formular e reformular hipóteses, encaminhando-se a um saber enriquecido. Questão 3.
Segundo Hoffman, numa concepção mediadora de avaliação, alternativa A subjetividade inerente à elaboração e à correção de tarefas avaliativas é um elemento a se trabalhar positivamente? Alternativa B, o instrumento de avaliação tem a finalidade de determinar quais alunos podem ou não prosseguir nos estudos? Alternativa C, os professores precisam elaborar tarefas que evitem o máximo possível interpretações sobre a resposta dos alunos? Alternativa D, as notas e as provas funcionam como redes de segurança para o controle exercido pelos professores, que garante o ensino de qualidade? Nessa questão, alternativa correta, letra A, segundo Hoffman, numa concepção mediadora de avaliação, a subjetividade inerente à elaboração e à correção de tarefas avaliativas é um elemento a se trabalhar positivamente. Observem que, uma vez entendido o tom da autora, a filosofia do trabalho dela, as demais alternativas chegam a parecer absurdas. Portanto, uma questão que facilmente você resolveria conhecendo a essência das ideias da autora. Questão 4. Segundo Jussara Hoffman, a avaliação mediadora deve ter como princípio a reflexão prospectiva que intenciona planejar os próximos desafios ajustados a cada aluno e aos grupos. Alternativa B, a classificação de cada aluno em um grupo de acordo com a competência demonstrada nos testes. Alternativa C, a tomada de consciência sobre as dificuldades de cada aluno, tendo em vista atribuir-lhe um conceito. Alternativa D, o juízo de valor a respeito do desenvolvimento real do aluno com a percepção do que não foi aprendido. Nessa questão, a alternativa correta também é a letra A. Segundo Jussara Hoffman, a avaliação mediadora deve ter como princípio a reflexão prospectiva que intenciona planejar os próximos desafios ajustados a cada aluno e aos grupos. Questão 5. Segundo Jussara Hoffman, na obra Avaliação Mediadora, são princípios coerentes a uma ação avaliativa mediadora, exceto. Esse é aquele tipo de questão que você tem que prestar muita atenção, porque quando ela pede exceto, isso significa que as alternativas estarão corretas e apenas uma estará em desacordo com as ideias da autora. Então, no caso da questão 5, a alternativa A fala em oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar suas ideias. Correto, a autora diz isso no livro. Oportunizar discussão entre os alunos a partir de situações desencadeadoras também está correto. Alternativa C, realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, investigando teoricamente, procurando entender razões para as respostas apresentadas pelos estudantes. Também está correto. Alternativa D, corrigir as tarefas, destacando o certo e o errado juntamente com os comentários sobre as mesmas, é a única que está incorreto e em desacordo com as ideias da autora. Portanto, questão 5, alternativa D. Questão 6. A avaliação numa perspectiva mediadora, conforme entende Jussara Hoffman, tem a finalidade de estabelecer a classificação entre os alunos. Não, né? Jussara Hoffman critica a avaliação classificatória. Então, a alternativa 1 já seria considerada errada a partir daí. Alternativa B, acompanhar e favorecer a progressão contínua do aluno através das etapas de mobilização,
experiência educativa e expressão do conhecimento. Essa é a alternativa correta. Questão 6, alternativa B. Muito obrigada a todos pela disposição até aqui e bons estudos a todos vocês. Obrigada!